Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Lilian. Tô aqui no meu canal, eu tenho esse canal aqui e eu também publico no Instagram, ok? Me siga aqui no meu canal, me siga no Instagram também. É Coelho_1306. Eu falo sobre o retorno de Jesus. Eu não peço dinheiro, tá bom? Eu só falo do Senhor mesmo, da salvação em Cristo, da pessoa dele, tá? Que é magnífica. Gente, é o seguinte, muitas pessoas já foram pra internet, saiu no jornal falando que Jesus ia voltar e nunca aconteceu, né? As pessoas no meio cristão também até então não sabiam, eu estou dizendo, mas o Senhor já tinha revelado para outra pessoa e eu não sei se ele revelou para outras além dessa pessoa, tá? O ano passado de 2025, nós estamos em 21/6/2026, tá? Um pastor chamado Joshua McKellar, da África do Sul, ele esteve num canal chamado Saint Winds e ele falou que o arrebatamento seria do dia 23 para o dia 24 de setembro, que coincidia com Josh Hashanah, que é o ano novo judaico, tá bom? E aí o que acontece? Não aconteceu, né? Por quê? Porque ele não soube interpretar a visão que ele teve. Ele falou que teve uma visão de Jesus, né, de Jesus Cristo, e que o Senhor estaria retornando em breve, tá? E falou que seria do dia 23 para o dia 24. Gente, a interpretação tá escrito na Bíblia Sagrada, tá? Jesus disse que o Pai não sabia, mas tá escrito, tá bom? Nós temos que entender que Deus é uma trindade, tá bom? Deus é Pai, Filho e Espírito, tá escrito que 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e os 3 concordam entre si, ou seja, as 3 pessoas da Trindade, elas sabem tudo, e pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim, porque eu creio em Jesus, tá bom? Ele revela as coisas. Se você pedir para ele falar contigo, ele vai falar. Só que o Senhor, ele que sabe, né? Ele me escolheu por um motivo e ele que sabe, foi a misericórdia, a graça de Deus, tá bom? Mas ele me escolheu, tá bom, gente? E é o Espírito Santo, é Deus que habita em mim. São 3 que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e os 3 concordam entre si, e são 3 os que testificam na terra, a água, o sangue e o Espírito, e esses 3 dão testemunho. Eu esqueci essa parte, mas o Espírito Santo testifica de Cristo, tá bom? É o corpo, a água e o sangue. Tá escrito, mas eu não sei explicar direito agora porque não me veio, tá? Então é o seguinte, gente. Eu sei que Jesus falou que só o Pai sabia, tá bom? E eu sei. Mas Jesus é Deus manifestado como homem, é a graça de Deus, é o favor que o Senhor fez de enviar Jesus Cristo para nos salvar por amor, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem mesmo, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, não é nada que eu faça ou que você faça, foi por causa dele, porque ele decidiu nos salvar e nos reconciliar com ele através de Jesus, tá bom? E é lindo. Cara, é magnífico isso, né, cara? Ele criou a gente. Nossa, velho, é muito show de bola. Porque assim, ele criou a gente, você não faz ideia, cara. Ele criou a gente, ele é uma pessoa, ele se fez homem e ele, sabe, ele veio aqui e ele fez, mas tipo assim, ele ama. Ele é Deus Todo-Poderoso, para ser adorado, mas ele veio aqui, esvaziou-se de si mesmo. Sabe, ele ajudou, ele curou, ele alimentou, eu vou ajudar porque ele curou, ele alimentou, fez milagres, entendeu? E foi lá na cruz e morreu. E depois o Pai ressuscitou ele, que é o Filho, entendeu? Só que ele é a personificação de Deus. É show. É muito lindo, né? Tipo assim, ele é o mesmo, 3 em 1. É pra quem tem fé, amigo. É isso, porque Deus pode absolutamente everything, tudo. É lindo isso.
Cara, você aí, se você tivesse feito a sua criação, você daria liberdade a ela, você daria ela fazer o que ela quiser. Você via, você falar assim, oi, ó, eu tô aqui, hello. Oi, venham aqui, venham cá. O Senhor fala isso de atrair. Que ele fala que quando ele, né, quando ele fizesse, ele atraria todos para ele. É muito lindo isso, meu. Ele é supimpa, velho. E tipo assim, ele é o julgador. Ele é o juiz, ele vai julgar o que você fizer aqui. Tipo assim, você não creu nele. Ele manda pregar em todo mundo, para todo mundo saber, todo mundo ficar sabendo. Entendeu? É muito show de bola. Ele fala que a fé vem do ouvir. Eu sei que é ele, o espírito dele que age, mas se ele falou que ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, é verdade. Porque o que ele fala é verdade. Como é, eu não sei, mas eu sei que é verdade porque ele falou. E é lindo isso, entendeu? A pessoa do Senhor é maravilhosa, velho. Por que você tá aí procurando Deus? Se Jesus é Deus. Então, então eu vou lhe falar uma coisa, tá? Tá escrito aqui, você precisa ler a Bíblia, é lindo. Faz o seguinte, quando você for ler, você falar, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que me ensine através do seu Santo Espírito, porque eu quero te conhecer e eu quero aprender sobre você. Pode falar você, pode falar o Senhor, eu chamo ele de Senhor, é lindo, sabe? O Senhor, hello. Entendeu? É lindo, eu me alegro, sim, porque eu gosto muito, eu admiro o Senhor, tá? Muito, eu admiro o Senhor, entendeu? E eu amo ele, cara, a gente ama com o coração, velho. Eu só sei que eu amo, entendeu? Eu não faço tudo certo, mas eu amo ele sim, é show de bola, entendeu? Um dia eu achei que eu ia ficar sem ele, rapaz, pensa no sofrimento terrível, por causa dele, e é verdade, verdade mesmo. Então é o seguinte, Jesus, quando ele estava aqui encarnado, né, nos dias da carne dele, tá, porque ele se transformou depois que ele ressuscitou, né, e antes também teve o monte da transfiguração, tá. É o seguinte, ele falou em Mateus 24:15 sobre o falso profeta que vai vir no futuro, tá? E eu tô falando isso por quê aqui? Porque o Senhor é fiel, sabe? A pessoa dele é fantástica, ó. Ele é fiel, ele é paciente, ele é amor. Isso é um atributo dele, amor, sabe? Ele é alegre, tá? Ele é alegre. Isso é o fruto do Espírito, tá? Amor, benignidade, bondade, mansidão, longanimidade, né? E antes da fúria, ele espera com paciência, com bastante paciência, bem longa, assim. E é verdade, viu? Porque ele se enfurece. Jesus aplacou a ira de Deus. Ele se enfurece mesmo. Jesus refreou a ira de Deus. O Senhor se enfurece mesmo. É verdade. E no futuro vai vir a ira dele, viu? Não quero receber, não. Humildade, viu? Uma característica muito importante. Humildade, esvaziou-se de si mesmo. Só uma pessoa extremamente humilde ia conseguir fazer o que Jesus fez, tá? Esvaziar-se de si mesmo e morrer a morte de cruz. Obediência, óbvio, mas esvaziou-se de si mesmo, sofreu pra caramba, mas foi, velho. Foi pra cruz. Então é o seguinte, ele falou em Mateus 24:15, tá? Sobre o falso profeta que vai se passar por ele e vai tentar enganar, se fosse possível, até os escolhidos, que ele não vai enganar os escolhidos, entendeu? Meu, pelo amor de Deus, tá escrito, quando Jesus voltar, todo mundo vai ver. O Espírito Santo que me dá inteligência para eu falar, que me dá discernimento, para eu compreender o que está escrito. Mas eu sempre falei, olha, quando acontecer o Apocalipse, todo mundo vai ver. Todo mundo vai saber. Jesus vai voltar em glória, todo mundo vai ver Jesus voltando. Eu falava isso. Mas era o
Espírito Santo, eu sei disso, sabe? Depois que eu descobri, tá? Então é o seguinte, ele fala do falso profeta e ele fala de coisas que vai vir, vai acontecer no futuro. Não aconteceu ainda isso, tá? Em Mateus 24:15, as pessoas falam de escatologia porque está escrito 2.300, que é de 2.300 para 2.400. Lembra da visão do pastor Joshua? Ele não soube interpretar. 23 para 24 é de 2.300 para 2.400. Gente, vocês não sabem. Eu comecei a pregar, não é para mim isso, não é minha glória, é glória de Deus. O que o Senhor fez, eu tô falando aqui por Ele, dele por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu tô fazendo por amor, entendeu? E é muito bom, porque eu gosto de falar, porque quando eu recebi Jesus como meu Salvador, eu queria pregar. Só que eu não imaginava que ia ser assim na internet, tá? Assim, iniciar um trabalho próprio, no caso, né? Com a ajuda de Deus, é óbvio. E que ia ser algo tão importante, que é sobre a volta de Jesus, tá? Então, é o seguinte, o Senhor falou que é de 2.300 para 2.400, tá bom, gente? E aí o pessoal fala de escatologia, mas qual que é o calendário? Porque tem o judaico, tem o chinês. Gente, Deus fez todas as coisas convergirem em Cristo e está escrito aqui. Jesus nasceu, todo mundo sabe. Quem não sabe ainda vai saber. Jesus nasceu como um homem. As pessoas vão para Jerusalém porque Jesus nasceu como um homem. Só a verdade prevalece. Ele é pregado no mundo inteiro. O evangelho é pregado para todo mundo saber. Entendeu? A palavra de Deus, né? E as pessoas saem do mundo inteiro para ir em Jerusalém. Deus fez todas as coisas convergirem em Cristo. Tá bom? Gente, então é assim, ó. Então o calendário só pode ser aquele que é antes e depois de Cristo. Até porque estamos em 2026 e tá escrito 2.300 aqui. E Deus sabe de tudo, né, gente? Ele sabe. Ó, gente, deixa eu falar pra vocês aqui. Não questione a sabedoria divina, tá escrito para você não desprezar as profecias, entendeu? Eu tô falando o que tá escrito e eu tô falando de uma forma inteligível, que dá para você entender, gente. Tá? É porque eu já falei com alguns pastores, algumas pessoas. Creia! Tá escrito aqui a profecia de Daniel foi revelada por Deus antes de Jesus encarnar. Mas ele já aparece lá como um homem vestido de linho, a mesma aparência de Apocalipse. Pode ler Daniel 9 e 10, tá? A mesma aparência de Apocalipse, ó. Eu vou falar pra vocês aqui só um pouco. Em Daniel 8, ó. Em Daniel 8:14 tá escrito assim, ó, de 13 para 14, tá? Então ouvi dois anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: tudo isso levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Tem a rebelião. Eu acho que o Senhor falou tanto da rebelião que houve no céu e teve aquela coisa de Daniel, porque eu acho que aquilo já aconteceu. Por quê? Porque Satanás, ele vai ser preso quando o anjo que desce com a chave do abismo, ele vai ser preso e fala em Apocalipse 12 fala que o menino foi arrebatado para o céu, para junto de Deus. Por isso que eu creio que quando Jesus voltou, ele expulsou Satanás, não deixou mais Satanás entrar, porque em Jó, Satanás ainda aparecia por lá, tá? Isso aqui é o que eu acho, porque eu creio. Então é o seguinte, ó, aqui tem escrito 2.300 tardes e manhãs. Por favor, assistam o vídeo até o final e orem, né? Peça por o Espírito Santo discernir você e ajudar você, e ore para Deus em nome de Jesus,
que o Espírito Santo vai discernir você, tá? Ó. Aí tem aqui, ó, logo após Daniel 8, tem escrito assim: a interpretação da visão. A interpretação da visão. Enquanto eu, Daniel, observava a visão, tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. Eu ouvi a voz dele, a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão, tá? Eu ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Aí ele falou assim, ó: quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Lembra que Jesus falou quando vê o filho do homem? Lembra? Não é coincidência. Inclusive em Daniel, em Mateus 24, versículo 15, quando ele fala do grande terror, poxa, que coisa é essa? Quando ele fala do grande terror, ele fala assim: quando vis o grande terror de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Ele deu uma dica, tá? Ele falou: quem lê, entenda. Pode ler para você ver. E você que é judeu, leia o que Jesus falou em Mateus 24, 15 e leia Daniel, tá bom? Quando vê o filho, você crê que o filho do homem pode realizar esse milagre? O Senhor falava assim, tá aqui, ó. Aí o Senhor falou assim, ó: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim, tá? Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé e disse: vou contar a você o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão refere-se ao tempo do fim. O fim é o fim mesmo. It's over. The end. Acabou. Jesus vai Jesus vai julgar. Entendeu? E disse: vou contar a você aqui. Aí ele começou a falar, né? Mas é o tempo do fim, o tempo da ira. Ok? E filho do homem. Quem falou filho do homem? Foi Jesus. Tá? Filho do homem, sabe que a visão refere-se aos tempos do fim. Olha quem tava lá. Jesus! No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Rapaz, é muito show, né, cara? Te conheço, Senhor. Aqui, eu brinco com Deus. Doida. Doida. É que assim, as pessoas pregam um Deus de terror. É que eu sempre cheguei em Deus com amor, entendeu? Amor. Então, Deus quer salvar todo mundo. Eu só não sabia explicar. E quando a pessoa falava assim, Deus escolheu salvar uns e outros não, nós me chegar furiosa. Eu sei que nem todos serão salvos. Eu sou salvo, graças a Deus. Eu sei que nem todos serão salvos. Mas não é isso. É você caluniar o Senhor. Entendeu? É você estar falando uma coisa dele que não é. Vá ler direito. Peça pro Espírito Santo te ensinar, viu? Aqui, ó. Aí, gente, é o seguinte: 2.300 tardes e manhãs. Ah, aqui, eu vou falar pra vocês aqui. É triste isso, né? Um dia, quando Deus falou comigo, isso é uma coisa minha, né? O Senhor começou a falar comigo, eu percebi que era o Senhor. Rapaz, na hora que eu percebi que era o Senhor, meu amigo, me deu uma dor de barriga, uma ansiedade, você não faz ideia. Aí, só que aí, tipo assim, ficava aquela coisa de terror e amor. Cara, o que... Foi tipo assim, Deus está falando comigo. Por que que o Senhor está falando comigo? Eu tô ferrada. Eu falei, eu tô ferrada. Ele tá falando comigo alguma coisa. Eu fiz alguma coisa errada. Eu tô ferrada. Ele tá falando comigo porque
Aí eu lembrei que uma vez eu pedi pra Deus que eu queria falar. Eu falei assim, Senhor, eu queria que um dia você falasse comigo. E eu só pensei, velho. Eu falei, eu tô ferrada. Ele está falando comigo. O que foi que eu fiz? Rapaz, você tá doido, velho. Lide com Deus. Ô, gente, eu sou assim mesmo, tá? Eu rio, eu gosto muito das coisas de mim. Eu confesso que eu ainda fico com um negocinho assim, eu falo, rapaz, é tipo assim, não, eu creio que eu sou salva. Ele, a gente tem que confiar no Senhor, velho, mas é muito doido. É muito doido. Então é assim, tá escrito aqui, é no tempo do fim. Mas agora eu quero mostrar pra você que Jesus já estava aqui, quer ver? Acho que é Daniel 10, ó. A visão do homem vestido de linho, é a mesma aparência de Apocalipse, ó. No terceiro ano rei de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Vai ter guerra no final, tá? Haverá guerras e rumores. Se virar nação contra nação e reino contra reino, eu creio que é uma terceira guerra mundial, tá? Uma grande guerra. Só que essa guerra, eu creio que seja por causa da fé, tá? Ó, naquela ocasião eu e Daniel passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho eu nem provei e não usei nenhuma essência aromática. Até se passarem as 3 semanas. No 24º dia, ó, 24º dia do primeiro mês, tá? No primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio. Tudo tem significado. Tudo tem significado. Todos os números que o Senhor fala tem significado, tá? Eu creio e eu sei. Ó, no 24º dia 24. E ele fala em Mateus 24. No primeiro mês estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, diante de mim estava um homem vestido de linho, tá? Com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como de berílio, o rosto como relâmpagos, tá? Os olhos como tochas acesas, seus olhos eram como seus chamas de fogo, seus pés de latão reluzente, olha aqui. Os braços e pernas com reflexo de bronze polido, pés de latão reluzente, tá? E a sua voz era como o som de uma grande multidão. Outra fala que é o som de muitas águas, tá bom? Lá em Apocalipse fala que tinha uma multidão, tá bom? É muito show. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Deve ser lindo e apavorante ao mesmo tempo, né? Mas eu gostaria de ficar em pé quando ele voltasse, assim, para recebê-lo com alegria. É isso. Ele já está aqui em mim, entendeu? Mas vê-lo vindo, entendeu? É isso. E aí, gente, é de 2.300 para 2.400. E o que acontece? O Senhor sempre avisa o que ele vai fazer, para dar a chance de evitar que aconteça. E de arrependimento também, de crer nele, entendeu? E assim, nós sabemos, estamos em 2026, a gente sabe que a maldade se multiplicará e o amor de muitos se esfriará. Isso já está acontecendo hoje em dia. Aqui fala sobre o ser humano como ia ser hoje em dia. Estão invertendo os valores, tá? Hoje em dia as pessoas estão aplaudindo mais quem está errado, sabendo que está errado, incentivando o erro do que quem está certo, o que não é bom, porque Deus é justo, tá? Tudo que ele fez é bom. Está escrito que Deus é bom e justo em todos os seus caminhos. Jesus é o justo, entendeu? Ele fez tudo certinho, não errou em absolutamente nada. O Senhor nunca errou, e eu sei disso, tá bom? Não cometeu nenhum pecado, nenhum erro, na dica de nada, tá? Ele é show de bola mesmo. E é isso, gente.
E aí eu tô falando aqui, creia, ore ao Senhor, porque Ele te responde, tá? Ore em nome de Jesus, porque é através de Jesus que temos acesso, tá bom? É só o Filho que nos dá acesso ao Pai, Ele é o caminho, tá? O caminho, a verdade e a vida. É show de bola, tá? Ele é a manifestação de Deus como um homem, a gente tem que amar Ele, tá? A gente tem que amar o Pai, o Filho e o Espírito. É show. São 3 pessoas. E é o Espírito Santo que me ensina. E ele tá comigo e é muito doido, sabe? Literalmente. Mas é muito, muito bom, sabe? E eu gosto de vir aqui pregar. E é isso, gente. Essa é a minha pregação de hoje. Vocês estão vendo que já tá acontecendo muita coisa no mundo. Muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim tá acontecendo no mundo. As pessoas estão ficando más, né? As pessoas estão ficando más, é violência, é guerra, é uma coisa horrível, sabe? E assim, sim, tem que falar uma coisa desagradável, gente. Vai ter o castigo eterno, né? Se as pessoas, algumas pessoas vão falar, vai ter a separação do homem. Sim, o Senhor fala que vai botar as ovelhas para a direita e o bode para a esquerda, tá bom? E os bodes vão pro fogo eterno, tá? Mas eu vou falar um negócio de bode pra você, viu, gente? Tem umas coisas por aí que representa o Satanás como um bode, tá? É verdade, é coisa ruim isso, tá bom? É verdade mesmo, tá bom? É coisa ruim, tá? E a ovelha lá bonitinha, tá bom? É isso aí. Conduzida pelo pastor, porque Jesus fala, Jesus é o bom pastor, ele conduz as ovelhas, tá bom? E assim, é bem profundo essa coisa. Mas é tipo assim, é quem é do mal, né? Quem ficou praticando o mal o tempo todo, porque é complexo, só Deus que conhece o coração. Mas quando você conhece mais o Senhor, quando você realmente crê no Senhor, você quer ser uma pessoa diferente. Depois eu vou contar o meu testemunho aqui, a minha história de vida, porque eu realmente o Senhor fez milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Luiz 2006. Foi ele que pregou Jesus pra mim, gente. Obrigada, Luiz. Onde quer que você esteja, muito obrigada. Gente, a paz do Senhor a todos. Fica com Deus, tá bom?